Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Sérgio Lima e estou dando início com você a mais uma disciplina aqui no nosso Instituto Reformado de São Paulo, e desta vez com didática reformada, a ênfase no ensino. Vamos, ao longo deste período, estudar esse tema que, conforme você já está vendo aqui no nosso conteúdo programático, obedecerá a essa sequência. Vamos pensar um pouquinho no todo da matéria, para depois baixarmos para uma visão mais panorâmica das coisas, mas de maneira bem alta ainda, planando lá do alto. Nós começaremos falando sobre uma introdução. Opa. Nós começaremos a pensar aqui numa linha introdutória, né? O que é a educação, como ela se desenvolve, e eu vou enfatizar aqui que ela é um processo, algo que precisa de planejamento, algo que pode ser usado como uma boa ferramenta, mas é importante que você preste atenção nessa última expressão aqui. É uma expressão bíblica. Para nós, a didática reformada, o trabalho educacional, o trabalho do ensino é uma expressão do que contém a Escritura. A Escritura traz para nós aquilo que é o ensino adequado. O que é essa instrução toda, né? Que as Escrituras tanto valorizam. Nós também vamos pensar nos elementos pedagógicos, como ensinar, não é? Para que haja verdadeiramente o aprendizado. O nosso conceito normal é o de um professor em sala de aula e alunos assentados, né, ouvindo. Mas nós precisamos compreender bem essa dinâmica do ensino e da aprendizagem. O que é falado? O que é entendido? Quais os ruídos do, do órgão emissor para o órgão receptor, né? Então nós vamos pensar nisso, vamos pensar no fator comunicação, vamos pensar aqui em leis de ensino, vamos pensar na eficácia, não é? Na eficácia do que é o conteúdo que precisa chegar. Como então receber este conteúdo? Esse conteúdo é aplicável? Está tudo relacionado aí com a pedagogia. E vamos pensar, né, como é que funcionava o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aliás, na visão panorâmica de hoje, nós já entraremos aqui. A didática bíblica, a educação no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a didática cristã. Então, logo depois de compreender as bases do Novo Testamento, vamos ver como é que foi a educação conforme Jesus, né? E já subindo do Novo Testamento para o período de desenvolvimento da igreja, vamos pensar na história da educação, no seu alcance. E 3 aulas, pelo menos, nós teremos especificamente sobre isso. A educação no período da Reforma, a educação no período pós-Reforma e a educação para a atualidade. Então, apenas como desenvolvimento, na verdade, nós pensamos em trabalhar a didática reformada sempre em cada aula trazendo os conceitos da didática reformada, né? Bom, a melhor maneira é começarmos então a pensar, ao estudarmos a influência da educação cristã então na formação do ser humano, é importante que a gente relembre que nós temos uma história sempre, não é? Temos uma formação constante.
Estou tomando água bastante porque a garganta não vai muito bem, ainda com um pequeno resfriado. Então, ao estudar a história da educação, no nosso caso, temos de considerar o elemento religioso na prática educativa lá na antiguidade. Como será que foi a educação entre os judeus, entre os hebreus, entre os gregos, entre os romanos? O que daquela educação se faz presente, né? Hoje? Como somos seres históricos, né? Então não podemos negar este passado e essa estrutura, na verdade. E na Idade Média, na Idade Moderna, e educação nos tempos atuais? Será que o conceito de educação permaneceu? A educação como um processo vital de desenvolvimento, de formação da personalidade, não se confunde com a mera adaptação do indivíduo ao meio. Na verdade, educação tem a ver com criação, educação tem a ver com formação pessoal, né? Por isso ela abrange a humanidade e as teorias da humanidade. Por isso, certamente, começa aqui na família. Certamente. Nós vamos reforçar que a didática reformada tem ênfase na família. Por isso, para que haja didática reformada, o pai tem que ser reformado, a mãe tem que ser reformada. Coisa preciosa. É uma casa de didática reformada. Bom, mas isso continua na escola, aí a gente vai precisar pensar um pouco sobre como que é isso. E se prolonga por toda a existência humana. A gente fala por toda a existência humana, levando em conta o Ocidente, nós temos uma influência reformada muito forte no Ocidente. Educação, então, é um processo, conforme nós vimos lá na introdução. É um processo pelo qual uma pessoa ou grupos de pessoas adquirem, desenvolvem conhecimentos, tanto gerais quanto científicos, artísticos, técnicos ou especializados. E tem objetivo, e o objetivo é desenvolver dons, talentos, capacidades, aptidões, né? Além de conhecimentos específicos, certamente a educação contribui para a formação da civilidade, né? Hábitos, atitudes são desenvolvidos por educação. Pode ser recebida em estabelecimentos de ensino, especialmente organizados para esse fim. Nós chamamos esses estabelecimentos de escolas, de colégios, de conservatórios, de universidades, ou através da experiência do dia a dia, né? Com um líder, como uma vez Paulo diz que aprendeu aos pés de Gamaliel. Imagine a personalidade de Gamaliel na instrução do seu aluno, não é? Bom, isso se dá por contatos pessoais, tem outras formas também de aprender. Leituras de jornais, revistas, livros, apreciação de pinturas, esculturas, filmes, peças musicais, teatro, viagens, conferências e até EAD. Isso que nós estamos fazendo aqui, né? Que é o nosso objetivo, inclusive. Estamos na ultra mega modernidade, por isso o Instituto Reformado já está trabalhando aí com milhares de alunos, porque são formas de aprendizado, né? Então o objetivo primordial da educação é esse: oferecer aos queridos e queridas, irmãos e irmãs, instrumentos capazes de impulsionar as transformações materiais e espirituais exigidas pelo tempo que nós estamos vivendo, então, né? A educação, ela aumenta o poder de cada um de nós sobre a natureza, sobre os tempos, né? Sobre os sistemas, e ao mesmo tempo conforma cada um de nós, né, aos objetivos de progresso e equilíbrio social, a qual a coletividade sempre almeja. Ela pertence e almeja. Por isso, de maneira bastante assim,
resumida mesmo, veremos os principais aspectos da educação ao longo da história. Eu gostaria que você tivesse um primeiro contato com o que nós chamamos de educação hebraica. Como será que era, né? Como será que viviam os filhos dos hebreus? Então, eu começo dizendo aqui que seria um erro tentar estudar a educação cristã, a didática reformada, que é onde nós queremos chegar, sem antes considerar como viviam os hebreus, como vivia aquele povo em meio a épocas tão difíceis, povos tão alheios, né, aos conceitos herdados no Sinai. Então, todas as grandes ideias associadas ao Antigo Testamento, ideias como a revelação, a profecia, o sacrifício, os ritos, a presença, o poder de Deus, as leis, as instruções, de uma forma ou de outra estão relacionadas com o sistema educacional dos israelitas, o povo escolhido de Deus. Portanto, essas ideias elas se relacionam também com os nossos propósitos na educação cristã, para nós que somos, que nós chamamos de novo Israel. Ivey, educador cristão norte-americano, diz algo que é importante que a gente guarde. Uma história da educação verdadeiramente cristã indica através dos tempos o desenvolvimento da educação que começou com Deus. Continuou a centralizar-se em Deus e agora se propaga sob a direção de Deus. Então, Ivey está enfatizando, né? Educação cristã começa em Deus, depende de Deus e continua com Deus. Parece, pois, que o estado da educação cristã não deve começar com uma história mais recente do que essa daqui. A história de Israel. Vamos pensar como foi isso? Estamos dentro do conceito aqui de educação hebraica, né? O início da educação em Israel. Olha como era a família. Eu acho isso daqui maravilhoso. Nós, inclusive, teremos tempo aqui nessa passagem para ler alguns textos bíblicos que nos ajudarão certamente. E eu gostaria de ler no texto mesmo, com os meus irmãos, algumas passagens, como nós leremos daqui a pouco, em Êxodo capítulo 12, né? Tão interessante isso. Mas vamos lá. Em família, então. Desde a mais remota antiguidade, a família tem sido uma instituição educacional por excelência na Terra. O plano fundamental de Deus sempre foi que a educação do seu povo deveria começar na casa mesmo. Portanto, a educação dos filhos era de elevadíssima prioridade. Uma das funções mais importantes, então, dos pais era justamente a educação adequada e correta de seus filhos. Mas perceba comigo essas duas palavras, adequada e correta dos seus filhos. Então, em Êxodo capítulo 12, versículo 26, por exemplo, tem uma passagem que nos ajuda a perceber. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. São os versículos 26 e 27 de Êxodo, quando os pais estão explicando aos filhos realmente como era a Páscoa. E precisava mesmo, tinha de explicar, porque se não houvesse a explicação em casa, certamente não haveria em nenhum outro lugar, não com a mesma perfeição e não com a mesma autoridade. Essa é outra palavra importante, a autoridade. Agora veja Deuteronômio, capítulo 4, os versículos 9 para frente. E novamente os irmãos perceberão. Está escrito assim, pensando em instrução em casa, né? Deuteronômio, capítulo 4, os versículos são os versículos 9 e 10.
Tão somente, está escrito aqui, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então a instrução da lei era, olha, não se esqueça, pai, mas não deixe o seu filho esquecer. Seja crente, pai, e não deixa o seu filho alheio às coisas da fé. Ainda em Deuteronômio, no capítulo 6, dos versículos 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É ou não é que havia uma forma fundamental: ensinar, instruir em casa. Ainda em Deuteronômio, capítulo 11, algumas páginas só para frente, novamente, dos versículos 18 a 19. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. E novamente, meus queridos, ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando e levantando-vos, e continua a falar. O ensino deve começar na família. Se nós quisermos pensar numa didática reformada adequada, não podemos esperar que isso seja iniciado em outro lugar. Então, aqui a educação em Israel começava na casa. Os textos não deixam dúvida. No Israel antigo, a educação era um processo informal. Os pais executavam a maior parte do treinamento, então. Ou todo ele, pois não havia salas de aulas ou algum currículo formado, né? Podemos imaginar que muita aprendizagem ocorria toda noite, enquanto as famílias, especialmente os homens, sentavam-se tendo seus filhos ao redor e ali, antes de dormirem, recordavam, compartilhando, contando histórias e as experiências do passado. Contar as histórias era realmente o principal método didático. Então, você ouviu quando eu li Êxodo 12, 26. O que é isso? As pessoas perguntavam, as crianças perguntavam, né? E os pais explicavam detalhadamente. Explicavam como nós vimos em Deuteronômio, no capítulo 6, por exemplo, dos versículos 20 e 21, da mesma forma. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E aí começa a contar mais os versículos 22 para frente. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais, maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra o Faraó, contra toda a sua casa. Então era uma maneira de contar, de testemunhar, né? Se lermos o texto de Josué, da mesma forma, Josué capítulo 4, Josué 4, versículo 6, olha só, fácil também. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem que significam estas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel.
aqui nós temos tudo que é necessário entender. Assim era o ensino na casa dos hebreus. Em casa. Bom, isso tudo por conta de quê, né? Por conta desse conceito, o da responsabilidade paterna. A educação religiosa dos filhos era realmente responsabilidade dos pais. E os textos de Deuteronômio capítulo 11, dos versículos 19, e também Deuteronômio 32, nos dão clareza sobre isso. Eu tenho gosto por ler com os meus irmãos. Deuteronômio 11, versículo 19. Ensinai a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Ou seja, o tempo inteiro, ao dormir, ao acordar, em todos os momentos possíveis, há uma pressuposição de que pais e filhos estejam próximos, né? E então eles nunca estão ocupados demais para ensinar os seus filhos. Muito pelo contrário, eles andam juntos. Um dos objetivos do pai hebreu era ensinar o seu filho, era andar com ele. Então, mais do que muitas outras coisas fora de casa, havia preocupação de estar próximo do seu filho e da sua filha, né? Como o texto de Deuteronômio 32, versículo 46, e disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. É isso. Uma ordenação era dada para que os pais, em hipótese alguma, deixassem a educação cristã dos seus filhos em segundo plano. Por quê? Responsabilidade. A responsabilidade paterna aqui apareceu, né? Mesmo quando os filhos chegavam à maioridade após o casamento, a responsabilidade dos pais não terminava. Ainda havia uma grande parte de educação. E é muito legal ver Deuteronômio, porque essa parte de Deuteronômio já é a instrução para o povo novo, né? O povo que estava adentrando a terra prometida. Mas veja, Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que a teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Deus falando com Moisés. Na verdade, frequentemente, o povo morava numa casa grande, as beites, né? E a principal preocupação dos pais judeus era que seus filhos viessem a conhecer o Deus vivo. Em hebraico, o verbo conhecer, a palavra hebraica é iadar, para nós conhecer, significa estar intimamente envolvido com uma pessoa. A principal preocupação dos pais judeus era então que seus filhos conhecessem verdadeiramente a este Deus assim, envolvido com uma pessoa. A Bíblia afirma que a reverência ou o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Isso está em Provérbios 9 e 10. Os pais piedosos ajudavam os filhos a desenvolver esse tipo de conhecimento de Deus. Então essa era a responsabilidade do pai, né? Agora vamos pensar na mãe.
Como é que a mãe desenvolvia o conhecimento da sua vida dentro da sua casa, né? As mães também desempenhavam um papel decisivo na criação dos filhos, especialmente, especialmente até a criança atingir 5 anos de idade. Após essa idade, o pai tornava-se o principal professor, muito embora a mãe continuasse a partilhar da responsabilidade de ensinar. Então, alguns textos de Provérbios são ótimos para isso e sempre nos ajudam, porque nos mostram mesmo como era a casa, né? Provérbios capítulo 1, versículo 8, um dos versículos mais emblemáticos. Começa no versículo 8, mas eu quero ler até alguns versículos aqui com os irmãos, porque é ótimo esse texto, né? Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, porque os seus pés fazem isso, se apressam para derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Quem é que está falando isso? Certamente, certamente, a instrução do lar, a instrução de dentro de casa, a instrução daquela mãe que acompanha dia após dia a vida do seu filho. Provérbios capítulo 6, novamente vai falar sobre a instrução da mãe. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. ênfases muito fortes, né? No ensino tanto do pai quanto da mãe. E aqui mais uma vez. Então, durante esses anos formativos, esperava-se que ela moldasse o futuro dos filhos e das filhas. A mãe arcava com a principal responsabilidade pelas filhas, ensinando-as a fazer pão, a fiar, né? E a também tecer. Em Êxodo capítulo 35, nós temos uma pequena passagem, mas que nos ajuda a perceber o cuidado das mães, né, com as filhas. Êxodo capítulo 35. Vou ler aqui com vocês. Os textos são 35, 25 e 26, né? Êxodo 35, versículos 25 e 26. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabras, mostrando que as mulheres tinham uma grande habilidade então, né? E essas habilidades eram necessárias para tornar-se com o tempo boas esposas e boas mães.
Caso não houvesse filhos varões na família, podia-se exigir então que as filhas aprendessem o trabalho do pai. Mas isso era um campo de exceção. A grande maioria era assim. Os pais ensinavam os seus filhos depois da sua idade e as mães ensinavam as suas filhas. Bom, o que eu quis deixar nessa panorâmica aqui para os meus irmãos e irmãs, aqui na nossa didática reformada? A ênfase na casa, a ênfase no lar. Nós, se quisermos caminhar com fidelidade aqui ao conceito de didática histórica, não podemos descuidar dessa ideia. A ideia que o ensino ele não só passa pela casa, mas ele se inicia na casa. O ensino no lar é fundamento. É um fundamento sobre o qual a continuidade da educação se assentará. Então, aqui está o fundamento e aqui se assenta. Se não tiver esse fundamento, provavelmente haverá uma grande dificuldade educacional no ser humano. E é como aquele pneu que desliza e não traciona e não movimenta o carro. Então eu gostaria de deixar este exemplo para os meus queridos irmãos e irmãs. A educação no lar é fundamento. Imagine aqui onde está a minha mão, e então vem a escola. E então vem a continuidade. E então o colégio vai avançando, o ensino fundamental, o ensino médio, e pronto, vai subindo. Vem a universidade, vem a especialização, vem a profissão. Todos esses passos que são dados, ou toda essa continuidade na vida educacional, ela precisa estar fundamentada na educação, no lar. Foi assim a educação em Israel. Certamente não deve ser diferente com a educação nos dias atuais. Talvez nós poderíamos finalizar essa aula com alguma aplicação própria, né, aos nossos dias. Será que as nossas famílias estão vendo educação assim? As famílias? Nos dias atuais, nós temos percebido uma deficiência na educação. Uma deficiência na educação de filhos em relação a pais, em relação a colegas, em relação a professores. E ao contemplarmos a educação deficitária nas crianças, onde estaria a causa? Qual seria a causa principal para a deficiência na educação nos dias atuais? Teríamos de pensar. Seguramente, se quisermos ser honestos, nós teremos que dizer que nossas famílias estão precisando, ou elas devem assumir, na verdade, devem assumir a prerrogativa principal de dizer: na nossa casa ensinamos os nossos filhos. E não terceirizar este ensino para instituições, por mais bem pagas que sejam, por mais bem intencionadas que sejam. Jamais suprirão a presença de um pai com sua autoridade, a presença de uma mãe com sua afetividade e, ao mesmo tempo, autoridade. Pensemos juntos. Como nós poderíamos imaginar ou reimaginar uma cultura em que a educação estivesse fundamentada no lar? Como eu disse no começo, a ênfase está em termos pais e mães reformados. O objetivo de uma aula como essa é para que haja uma conscientização da necessidade de pais e mães reformados.
então podemos imaginar, esperar e crer numa didática reformada. Que Deus os abençoe com muita graça. Nós nos veremos em breve novamente para dar continuidade a estes ensinos que julgamos ser muito importantes. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe, em nome de Jesus.